Olá, pessoas queridas, Adriana Santiago, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui para falar de um conceito que causa, às vezes, uma confusão em terapia do esquema, que vocês não podem imaginar. Olha aqui, o conceito de modos. O que é isso? Muita gente fala assim, Adriana, modo é conjunto de esquemas. E eu digo, não exatamente isso. O conceito de modos em terapia do esquema significa, né, a operação. Como é que, diante de um determinado esquema ou conjunto de esquemas, o sujeito age, né? Enquanto o esquema é um traço, ou seja, ele é mais estável, o esquema de abandono é, né? O modo é um estado. De que forma que o sujeito, diante de um esquema de abandono, age? Vou dar um exemplo. A pessoa tem problemas com o fato de ser abandonada, não ser abandonada. Além desse esquema, ela sofre de privação emocional, arrogo e grandiosidade, por exemplo. E aí, diante de uma possibilidade de aceno, ela vai atuar de determinada forma. Por exemplo, como uma criança vulnerável, dizendo assim, amor, não vai embora, eu não vivo sem você. Ah, pode estar incluído aí o esquema de dependência e competência, né? Então, diante de vários esquemas importantes, ela age de um modo criança vulnerável. Ou ela pode dizer assim, eu vou te matar. Se você não está comigo, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Isso é típico de homem border, né? Acha que amor é isso. Eu vou te matar. Isso é um modo. Criança impulsiva, criança agressiva, por exemplo, né? Modo criança é um dos aspectos dos modos que podem aparecer para expressar um conjunto de esquemas. Então, o modo não é exatamente o conjunto, ele é o modo de expressão de vários esquemas, tá bem? Então, a criança vulnerável, ela pode aparecer quando o esquema de privação emocional for ativado, junto com o abandono, ou não. Compreendem? Pode ser só a expressão do esquema de abandono? Pode. Mas pode ser a expressão do conjunto? Pode ser a expressão do conjunto de esquemas. Entendem? E esse equívoco conceitual, ele é muito comum. Os meus alunos vivem se perguntando sobre isso. Por quê? Na definição do Jung, lá naquele livrinho dele, Terapia do Esquema, aquele branco de 2008, mais importante livro sobre terapia do esquema que existe na face da Terra, ele começa assim, quando ele vai definir modo. Modo é um conjunto de esquemas ou operações de esquemas adaptativos ou desadaptativos que estão ativados no indivíduo em um dado momento. Pensem nisso. O modo é a expressão, é como é que o sujeito vai lidar quando um esquema, 2 esquemas, 3 esquemas são ativados. É isso. E a gente percebe claramente na atuação do consultório, quando a gente está lá no consultório, quando o modo criança, impulsiva, vulnerável, agressiva, aparece. E esse modo, ele vai se expressar no corpo do indivíduo. É impressionante o quanto o sujeito ele se comporta fisicamente como uma criança. Se encolhe quando está triste, ou coloca o dedinho na boca e fala, ele não podia, e fala com aquela vozinha, sabe assim, aquela vozinha, né, infantil. Então, essa é a expressão do modo. Que foi ativado porque alguns esquemas foram ativados. Então, ele rompe,
né? Ele aparece, é assim, olha, o esquema ele é mais linear, ele é mais estável. O modo surge assim, ó, no meio do esquema, ou no meio de um conjunto de esquemas, né? E inclui um estado cognitivo, emocional, e o sujeito atua, é a forma de atuação daquele indivíduo diante de questões que ele não consegue lidar. E não consegue lidar por quê? Porque provavelmente não ensinaram para ele, ele foi mal amado. Eu sempre digo isso, né? É sempre o esburacado esburacando o outro. Quando a gente pensa nesse aspecto familiar e a gente pensa nessa formação do esquema, a gente fala sobre alguém incompetente emocionalmente, formando incompetências emocionais numa criança que não consegue crescer adequadamente. Não consegue crescer adequadamente, não se torna um adulto saudável. Eu sempre conto uma história que eu recebi uma paciente, né, no consultório, e ela chorava, 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 chorava. Minha consulta dura 50 minutos ali, ó, cravadinhos no relógio. E ela chorava muito, eu esperei durante 40 minutos, ela não parava. E eu perguntei, mas por que você está chorando? E ela disse, num desamparo absoluto, porque aquele desgraçado me abandonou. Eu falei, nossa, mas a sua relação devia ser ótima, né? Devia ser maravilhosa. Você está chorando tanto? E ela disse, nada. Eu batia nele, ele batia em mim, era uma confusão danada, dava polícia, dava e tal, era um inferno. Eu falei, entendi. Você está preocupada com questões financeiras, o que você vai fazer? Imagina, ele é um vagabundo, não trabalha, quem trabalha sou eu. Eu falei, filhos, está preocupada com seus filhos? Né? Vocês têm filhos juntos? Ela falou, não, ele não tem filho, eu tenho um filho já de 18 anos, ele não tem filho. E eu perguntei para ela, você está chorando por quê? E ela disse, porque aquele imbecil não podia ter me abandonado. Ou seja, ela entrou no meu consultório achando que estava sofrendo por amor e saiu sabendo que, na verdade, ela estava sofrendo porque ela era uma arrogante. Ela achava que aquele sujeito, que era muito menor para ela, né, segundo a sua perspectiva, muito menor que ela, não podia tê-la abandonado. Então, ali, ela estava no modo criança vulnerável, criança raivosa, criança impulsiva, né, chorando de maneira desamparada por conta de um conjunto de esquemas que ela tinha. Né? Abandono, privação emocional, arrogo, grandiosidade. Então, aquela era a expressão, né, de diversos esquemas e, pontualmente, ela se expressava de vários modos. E o que significa um adulto saudável? Significa alguém que saiba lidar com as adversidades. É alguém que não sente dor? Claro que não. Um adulto saudável sente dor, sim. Expressa essa dor de maneira adequada, no lugar adequado. Né? Diz para quem não a ama, me ame aí que eu estou precisando. Entende o que sente. Não é que se torne um super-herói. Eu estou aqui, ó, adulta saudável, não sinto nada, não dou defeito. Não, não é nada disso. Adulto saudável também dá defeito de vez em quando, hein, gente? Vamos prestar atenção nisso. Porque eu percebo, por exemplo, nas minhas supervisões, que as pessoas têm a fantasia de que o psicólogo não tem problema, hein? Vamos combinar? A gente é a pessoa, e inclui nessa pessoalidade algumas questões. Vamos saber disso? Vamos. Eu tinha um aluno, já com 51 anos de idade, e não sei nem se ele vai ver esse vídeo, mas um dia, no meio da aula, ele disse assim para mim, Adriana, antes de conhecer, eu achava que psicólogo não tinha problema, ele estava acabando de se formar. Eu falei, mas por
que isso, gente? Porque os psicólogos na minha faculdade, me parece todo mundo assim, ó, refratário às questões do cotidiano, todo mundo é muito especial, né? Cara, pelo amor de Deus. Psicólogo também tem esquema, tem modos, muitas vezes, só que a gente faz terapia também, ou já fez terapia também, já conversa sobre as questões de maneira mais adequada, não é? Quando a gente percebe que está dando um defeitinho, a gente já procura, paga ao colega, ó, me vende 4 sessões, me vende 5 sessões aí que eu estou precisando falar sobre as minhas questões. Mas todo mundo tem esquema e todo mundo atua com modos. Né? Eu sempre digo isso, até a bailarina também tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela. É isso aí. Todo mundo tem esquemas e modos. Como é que a gente vai adequar isso à existência? É a grande questão. E o que a gente faz em consultório? A gente vai ali, a gente é técnico. A gente vai ali, ó, ensinando o sujeito, psicoeducando, tentando entender o que faz o sujeito ser agido, porque o modo, e eu também brinco com isso, né? Ele parece um encosto, é uma espécie de encosto, que faz o sujeito atuar de uma forma que ele não quer. É nessa medida que ele é agido, ele não sabe por quê. Sabe aquela história? Menino, não sei por que eu fui fazer aquilo. Ai, mas eu não sei por quê. O processo terapêutico em terapia do esquema significa que a gente vai ajudar o sujeito a se entender nessas questões, a entender quando é que o modo, ó, surge. E por que ele surgiu? Qual foi o evento que detonou esse modo, né, que está lá ancorado naquele conjunto de esquemas? É isso que o psicólogo que trabalha com terapia do esquema faz. Ajuda o sujeito a entender a sua atuação no mundo. Por que ele atua como uma criança impulsiva, como uma criança agressiva, né? Por que ele fica hipercompensando determinadas histórias? É isso que a gente faz. O terapeuta do esquema entende quais são os modos, entende os esquemas, entende quais são os esquemas dos seus pacientes e vai ajudá-lo a torear isso que o faz agir de maneira, muitas vezes, inadequadas, fazendo com que o sujeito e quem está em torno dele sofra. Né? É por isso que os esquemas, eles estão na base dos transtornos de personalidade. Eles estão na base dos transtornos de personalidade. E aí uma questão polêmica, extremamente polêmica para quem trabalha com saúde mental, né? Será que o transtorno de personalidade tem cura? Será? Ora, pensem comigo, se você pega a definição de transtorno de personalidade, aquelas 2 páginas lá, por exemplo, do DSM-5, e se você resume assim, você vai entender que o transtorno de personalidade não é porque o sujeito ele ama demais, ele é muito emotivo, é quando essa emocionalidade exacerbada atrapalha o sujeito e quem está em torno dele, né? E dura por muito tempo. Então, se a gente analisa direitinho e resume, espreme, é isso. O transtorno de personalidade, ele pode ser considerado quando o que o sujeito é atrapalha quem ele é e quem está em torno dele. Ele não consegue funcionar direito. Isso é um transtorno de personalidade. Essa personalidade transtornante, ela vem crescendo junto com o sujeito. E até parece o jeitão, diferente, por exemplo, da depressão, que parece ser uma doença para o sujeito, está fora dele, independe dele. O transtorno de personalidade é uma construção histórica, né? O sujeito vem, ó, construindo isso. A depressão também é, mas depois a gente fala sobre o assunto, tá? Aqui a gente vai falar de transtornos de personalidade. E são os esquemas que sustentam esses transtornos. São os esquemas que sustentam esses transtornos.
E os modos são a operação desses esquemas. Como é que a gente cuida? Tem cura transtorno de personalidade? Eu diria que sim. Por que tem cura? Porque quando a gente trata dos esquemas e trata desse modo de atuação do sujeito no mundo, que são os modos, a gente faz com que o sujeito, ajuda o sujeito a parar de se transtornar e transtornar o seu próximo. Sendo assim, se ele não mais se transtorna e não transtorna o seu próximo, ele deixa de ter um transtorno de personalidade. Vocês concordam com isso? Se não concordam, aqui, ó, vamos discutir esse assunto. Aliás, adoro discutir esses assuntos, viu? Falou em psicologia, falou em emoção, falou em terapia do esquema, é comigo mesmo. Ó, então, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E aí dá um like, porque eu estou blogueiríssima, né? Pedindo para like. Mas é porque isso é importante para a continuação do nosso trabalho. Tá bem? E tem Instagram também, se vocês quiserem me seguir, é Adriana Santiago PSI. Tá bom? Ó, grande beijo. Até a próxima.